espírita, mais uma reflexão, mais uma problematização para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas rotinas, de como nós estamos levando a vida. Hoje com um tema muito interessante a respeito da morte, da continuidade da vida. A temática logo após o desencarne. O que será que se passa conosco na condição de espírito encarnado em se transformar para uma nova roupagem e passar a ser espírito desencarnado? O que muda nesse processo? Nós tínhamos uma vida material, com as nossas obrigações, com as nossas tarefas, com as nossas atividades rotineiras, os nossos costumes, e de repente, e esse de repente entre aspas, porque não existe de repente na obra de Deus, existe um planejamento, e quando este planejamento se encontra em tempo de exercício, o fato se consuma, o momento do desenlace, da busca da verdadeira vida. Mas antes de nós iniciarmos as nossas reflexões e as nossas problematizações em torno desse tema, vamos agradecer à espiritualidade amiga que nos permite esse momento de reflexão, que nos permite esse momento de busca de conhecimento, de busca de valor, de entendimento da vida, ao mesmo tempo que buscamos também nos autodescobrirmos, para assim levarmos uma vida com muito mais significado do ponto de vista espiritual. E assim nós pedimos a permissão aos benfeitores espirituais e que possamos sermos os intérpretes das melhores palavras, para que possamos alcançar esses corações amigos virtualmente por enquanto. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos. A temática da noite nos leva a reflexões profundas a respeito da vida, a respeito de como nós estamos colocando as nossas escolhas como sendo ou não prioritárias nesta vida. Isso é um ponto muito importante de nós considerar. Normalmente, quando nós problematizamos a morte, problematizamos o fenômeno de passagem para o mundo espiritual, nós somos tomados de um certo temor, de um certo receio, de uma preocupação. Mesmo na condição de espíritas, conhecedores da imortalidade, da pluralidade das existências, dos mundos habitados, ainda nos falta talvez uma certeza mais profunda, nos falta ainda uma fé mais inabalável para lidar diante do fenômeno da morte. Mas, de uma maneira bem simplificada, todos nós temos a intuição de que a vida orgânica, ela não é uma vida que traga em si todo o significado da criação. Existem tantas coisas no mundo do ponto de vista criativo, né? Basta-nos olhar para a natureza, a gente vê vegetais das mais variadas formas, olhar para o reino animal também, tantas espécies das mais variadas formas e características. E quando a gente olha também para a espécie humana, né? Com variadas representações do mundo, né? Existem pessoas e pessoas de diferentes tonalidades, de diferentes comportamentos, com diferentes conhecimentos, com diferentes hábitos. Isso tudo não poderia ser obra de uma única vida, de uma única experiência. Então, a própria lógica do raciocínio, a lógica do entendimento nos força a problematizar essa questão de uma maneira mais profunda, nos provocando no sentido de que esta vida não resume em plenitude tudo o que verdadeiramente existe. Então a imortalidade da alma se coloca como um fato muito plausível. E isso mesmo, sem discutirmos todas as manifestações mediúnicas de espíritos que partiram
que venha atestar para este fato, né? Excluindo todas essas evidências de experimentação mediúnica, a própria consciência, apoiada pela inteligência, nos força a pensar fora da materialidade desta vida. Ou seja, existem muitas coisas a mais além desta vida. Entretanto, o tema da noite nos traz uma provocação muito interessante. O que acontece conosco após o desencarne? Quem de nós não tem esta dúvida? Quem de nós não se preocupa com essa questão? A doutrina espírita vem nos dizer que a maneira como nós levamos esta vida, a maneira como nós escolhemos as coisas, a maneira como nós elegemos como A e B sendo mais preferível do que C e D, ou seja, aonde nós colocamos as nossas prioridades, os nossos interesses, eles refletem, eles reverberam na continuidade na vida. Então, se nós formos uma pessoa muito apegada à materialidade desse mundo transitório, é natural que quando nós vivenciarmos as primeiras experiências na pátria espiritual, existe ainda uma vinculação gigantesca com o mundo físico. Então, aqueles que gozaram, que aproveitaram, que usufruíram de uma maneira impensada, de uma maneira desequilibrada das coisas materiais, encontram, logo após o desencarne, uma dificuldade muito grande do desprendimento, porque o verdadeiro valor às coisas foi dado às coisas que poderiam ser percebidas pelos 5 sentidos humanos, pelo tocar, pelo ver, pelo degustar, pelo sentir. Então, todas essas experiências táteis foram acelerando o processo de valorização intensa do indivíduo para as coisas do mundo. E ele acabou se esquecendo durante a sua vida de que existem também coisas, existem também experiências, por mais que não possam ser percebidas pelos sentidos humanos, elas são extremamente valiosas ao patrimônio espiritual do espírito encarnado. E essas experiências, pessoal, eu acho que aqui todos nós conhecemos essas experiências muito bem. São aquelas vivências no dia a dia que nós evitamos de lidar com elas. Então, diante de uma situação em família, quem não enfrenta dificuldade de relacionamento? Quem não enfrenta dificuldade de entendimento com o outro? Porque o outro é muito agressivo, é muito grosseiro, é muito impaciente, é muito imprevidente, Entretanto, nós temos tantos adjetivos para o outro e nos esquecemos de adjetivar a nós mesmos. Então, por hábito, e isso é um hábito cultural que foi nos entregue ao longo aí das gerações, nós nos tornamos perito em analisar pessoas e analisar situações e nos esquecemos ao longo do processo de nos analisarmos. Então a gente passou uma vida inteira criticando, e nos esquecendo de autocriticarmos. Então a gente acabou vivendo uma ilusão temporária. E diante da experiência espiritual, conforme descreve os espíritos que já partiram, a primeira experiência descrita após o processo de desenlace da matéria, o espírito retomando a sua lucidez espiritual na pátria espiritual, ele toma por revisa todos os acontecimentos de sua vida. Ou seja, aquilo que ele não tinha por hábito fazer, vai ser a sua primeira ação na pátria espiritual. Ele vai revisar todas as experiências da vida material. Então,
aquela intensidade de crítica que ele direcionava ao outro, se ele não exerceu aquilo com afeto, se ele não exerceu aquilo com perdão, com entendimento, com benevolência, toda esta intensidade mal direcionada vai se voltar para ele. Então, uma pessoa que não desenvolveu virtudes durante a vida, que não se entregou à prática do bem, que não reservou um período do seu tempo para pensar naqueles que são mais desafortunados, como a gente diz no ditado comum, pela sorte, seja financeira, seja a sorte da própria organização familiar, se ele não destinou um pouco do seu bem-estar a socorro desses que tanto precisavam, ele se encontra na pátria espiritual agora numa condição complicada. Porque ele começa a perceber de que ele poderia ter feito mais, ele poderia ter perdoado mais, ele poderia ter amado mais, ele poderia ter sido mais paciente, mais benevolente, ele poderia ter se entregado um pouco menos à sexualidade, à sensualidade, ao acúmulo dos bens terrenos, ele poderia ter se entregado um pouco menos à busca dos títulos materiais. E aí ele vai tomando conta desse processo. Essa consciência mais dilatada, mais ampla, vem-lhe à mente. É um processo fantástico. E a partir desta tomada de consciência, o seu estado vibratório, as suas emanações fluídicas vão definir a sua psicosfera espiritual. Então, aonde ele vai se encontrar, aonde ele vai estar após o desencarne, depende, logicamente, de toda esta confluência, de todo esse equacionamento de ações praticadas, de avaliação destas ações praticadas, de virtudes para se perdoar no processo, para se arrepender e prosseguir. Então, por isso que as sábias palavras de João Evangelista, remetendo a Jesus, nos dizia que o amor cobre a multidão de pecados. Invista, se há dúvidas, tem muitas pessoas hoje que têm dúvida aonde alocar os seus investimentos, aonde destinar o seu dinheiro. Se esqueça disso. Invista no acúmulo de virtudes, de valores, de princípios éticos. Deixe o dinheiro operar-se por ele mesmo. Deixe Deus mostrar os caminhos de aplicação mais útil do dinheiro. Não se preocupe tanto com as coisas materiais. Essa é a problematização da noite. Porque o grau de interesse, a intensidade que você, que eu, colocarmos em nossas preocupações materiais, elas irão influenciar diretamente no nosso estado feliz, perturbado ou infeliz na pátria espiritual. Mas enfim, de forma geral então, a nossa vida na pátria espiritual, o nosso despertar espiritual, ele é reflexo imediato das nossas ações na última reencarnação. E os espíritos que vêm ao nosso socorro, e aqui cabe uma observação, todos, independente do modo de vida que tenham levado no planeta Terra, independente dos crimes que cometeram ou das virtudes que acumularam, todos, sem exceção, são beneficiados, logicamente que uns mais, outros menos, mas todos são com a misericórdia divina. Então, no processo de desencarne, para todos
existe um estado de perturbação que ele é caracterizado por uma inconsciência profunda. Então, o espírito, após o último suspiro, passa por um estado de inconsciência, de torpor. Ele perde totalmente a consciência do que está acontecendo. Os que são mais espiritualizados, os que se apegaram menos às coisas materiais, retomam a consciência mais rapidamente. Os outros demoram um pouco mais nesse torpor. Mas conforme a consciência vem se fazendo presente, junto com a memória, este processo de avaliação, esse processo de reflexão, de retomada, ele começa a se estabelecer espontaneamente. E daí o espírito vai se encontrar num estado de tranquilidade, de felicidade, num estado de perturbação, ou num estado até de falta de identificação da sua situação. Então a gente tem diferentes estados, né, espirituais após o desencarne. E conforme se dá esses estados, ou seja, conforme o espírito se ache na pátria espiritual, ele vai ser orientado a uma colônia de atendimento espiritual. Na grande maioria, temos notícia da pátria espiritual, a grande maior parte de nós somos assistidos, né? Isso mesmo, em colônias espirituais, por médicos espirituais, por familiares queridos, que nos acolhem nesse momento de transição e de mudança fluídica, mudança de paradigma que nós tínhamos levado aqui na vida terrena. Porém, existem outros espíritos que consciente ou inconscientemente renegam esta ajuda e vão fluidicamente serem atraídos a regiões em que habitam espíritos com as mesmas confusões, com os mesmos conflitos que ele. E aí nós definimos essas regiões de regiões de dor, de sofrimento, conhecido da doutrina espírita como os umbrais. Mas deixando muito claro, a grande maior parte de nós somos todos assistidos em colônias espirituais ou em hospitais, em faixas de transição, né, entre esses níveis mais elevados e os níveis mais grosseiros de espiritualidade. Todos nós recebemos a assistência da pátria espiritual. O grande problema é que nós não tomamos consciência desse processo devido à perturbação que nós vamos nos encontrar após o processo de desencarne. Eu trouxe um trecho para reflexão, para nós aprofundarmos essa discussão tão importante do processo de desencarne, né, uma reflexão do Lísias, que se encontra lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz, né, com aquela sua curiosidade, busca então saber o que se caracteriza como sendo umbral. Por que as criaturas se reúnem naqueles locais e que tipo de criaturas buscam a convivência desses locais? E o Lísias, né, esclarece André Luiz dizendo o seguinte: começa na crosta terrestre esta região. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Olha só que reflexão muito interessante do Lísias, logo de início. É uma região que abriga todos aqueles espíritos que furtaram a oportunidade de cumprir com o seu compromisso reencarnatório. E aqui nós retomamos um ponto muito importante da doutrina espírita.
as reencarnações, elas não são acidentais. Vou repetir. As reencarnações no planeta Terra não são acidentais. A vida que você tem hoje é fruto das suas próprias escolhas. É fruto de toda uma combinação de pensamentos, de afinidades e simpatias com seres que vibram e estão magnetizados a você por compromissos anteriores. Então, numa família, um filho, uma esposa, o marido, o avô, a avó, as tias, a sogra, o sogro, o enteado, a enteada, enfim, todos aqueles que fazem parte da convivência, né, com maior constância no lar, estão vinculados a compromissos muito sagrados. A compromissos que foram planejados por um ou por mais, né, membros daquela organização familiar, dependendo do nível de consciência daqueles espíritos, para resgatar, para reavaliar encontros de vidas anteriores que não deram muito certo, relações que não alcançaram o êxito pretendido, que ao invés de consumarem em amizade, ao invés de terminarem em vínculos de afetividade, terminaram em ódio, em vingança, em desrespeito, e levaram então para outras vidas esses desencontros, essas desarmonias, essas relações vingativas, e retornam agora, né, na busca desses reinos. Por isso que o lar é o grande burilamento dos seres que habitam aquela família. É a primeira experiência da vida na sociedade. Se você tiver sucesso e êxito na sua casa, no seu lar, muito provavelmente você vai ser muito vitorioso na vida em sociedade. Porque as relações mais difíceis, as relações mais complexas, estão com aqueles que a gente já consegue estabelecer a convivência, o diálogo, né, o entendimento. Então, devemos prestar muito bem atenção nesses compromissos que nós assumimos, e Lísias chama a atenção do André Luiz a respeito disso. Todos nós temos compromissos que foram assumidos antes desta vida, que foram assumidos no processo de erraticidade, ou seja, naquele processo em que você desencarna, permanece um tempo na pátria espiritual para replanejar uma nova reencarnação, para revisitar as suas ações, para estudar, para ter sucesso numa nova empreitada. Então, quando nós furtamos a oportunidade de toda essa construção, de toda essa elaboração que foi arquitetada, que foi organizada na pátria espiritual, quando nós desencarnamos, então logo após o desencarne, nós somos tomados de uma completa infelicidade, de um completo sentimento de angústia, de ter deixado de cumprir aquele planejamento, de ter furtado uma responsabilidade que era divina, que era sagrada. Então, os espíritos que ainda exaurem as suas ilusões, o seu apego à matéria, que se distanciaram das suas responsabilidades espirituais, se encontram então nessas zonas obscuras, né? Demorando-se ali, né, até o processo de exaustão dessas ilusões, neste vale de indecisão ou neste pântano de erros numerosos. Quando o espírito reencarna, continua Lísias, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Assim, é que mantidos são os mesmos ódios aos adversários
e a mesma paixão pelos amigos. Então a gente não quer buscar o renasce. A gente não quer reatar as desavenças. A gente quer permanecer com as nossas amizades e se distanciar dos nossos desafetos. E é assim que nós fazemos. Numa relação de convivência, seja no ambiente profissional, no ambiente familiar ou no ambiente social, quando a gente encontra alguém que de alguma forma cria em nós um incômodo, né, uma desavença, fala alguma coisa que nos desagrada, nos provoca, nos critica, né? Ou nós falamos isso para alguém, desagradando, criticando alguém, espontaneamente nós nos distanciamos. Nós não procuramos a convivência, nós não procuramos o entendimento do porquê daquele sentimento, do porquê dessa reação. Por que eu estou sentindo isso? Por que essa pessoa não me agrada? Por que esse comportamento eu tenho tanta repulsa por ele? Por quê? Então falta ainda esse processo de autoanálise, de autodescobrimento. E nós nos distanciamos disso, sendo que esses processos são os mais terapêuticos para nós. Sabe quando nós enfrentamos uma enfermidade e nós precisamos combater essa enfermidade com recursos da própria medicina, com antibióticos, sejam homeopáticos ou alopáticos? Muito bem. A enfermidade são essas situações desafiadoras que nos colocam em prova, que exigem de nós novas posturas, novas atitudes. Se nós nos furtarmos a esses momentos que são os mais importantes da vida, nós entraremos na pátria espiritual, na condição de mendigos espirituais, faltando luz interior. Ao invés de retornarmos com mais virtudes, retornaremos mais endividados, mais complexados, com mais ódio, com mais egoísmo, exacerbando ainda mais o nosso orgulho. Enfim, todos esses vícios, eles vão se tornar cada vez mais intensos se nós nos furtarmos as responsabilidades das circunstâncias. Por isso, eu trago aqui uma observação importante. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, numa mensagem que ele vai falar a respeito de Deus e da intervenção divina nos espíritos, sobretudo nós que estamos aqui encarnados, ele nos faz a seguinte observação: Deus, através da sua inteligência suprema, da sua sabedoria absoluta, do seu amor imenso e infinito, ele age na vida dos espíritos, na vida das pessoas, de 3 maneiras distintas. Claro que são infinitas maneiras, mas 3 maneiras são as mais marcantes aos espíritos materializados aqui da Terra. Deus age pela intuição. Então, é um pensamento que chega até nós, para nós tomarmos uma direção e não tomarmos outra. É um pensamento que nos alerta de uma atitude, de um comportamento que nós estamos tendo. Enfim, a intuição ela vem intensamente. Ou ela vem da nossa essência pura, que Jorge Andréa vai nos chamar de inconsciente puro, dessa essência de Deus em nós, ou ela vem de uma interferência externa, um benfeitor, o nosso protetor espiritual que zela pelo nosso progresso espiritual, intervindo a favor de nós, para nós acertarmos, para nós não perdermos a direção, as rédeas da nossa existência. Mas se mesmo assim nós não prestarmos atenção, Deus ainda vai se manifestar na sua vida e na minha vida através das pessoas. Deus vai vir até nós através, talvez, de uma pessoa difícil, de um adversário, de uma inimizade, daquela pessoa que a gente não tem tanto afeto, e vem através de uma palavra de crítica, de uma palavra que muitas vezes não soa muito bem, né? Na nossa experiência emotiva, na nossa interpretação psicológica,
mas ela é coberta, ela é revestida de verdade porque nos aponta um defeito, aponta uma fraqueza, e nós repudiamos isso porque ela traz exatamente a evidência das nossas fraquezas. Mas este conselho, muitas vezes, este apontamento pode vir também através de um amigo, através de um querido nosso, que fala, olha, presta atenção nisso, e eu te falo isso porque sou teu amigo, porque zelo por ti, porque gosto de ti. Toma cuidado com esse comportamento, com essa atitude, não vá por este caminho, olha só, tenha paciência, cuidado com a infidelidade, cuidado com a sexualidade, cuidado com o poder. Então, Deus vai se manifestando nas nossas vidas através das pessoas. Mas se mesmo assim nos colocarmos resistentes, né, nos colocarmos opaco à passagem da luz, Deus vem pela força das circunstâncias. É uma força que invade a nossa vida que nós não temos mais controle. Por exemplo, uma doença que nos chega, o câncer. Já pararam para pensar no câncer? Nessa multiplicação acelerada e desorganizada de algum conjunto de células, seja no estômago, no fígado, no pâncreas, nos rins, no útero das mulheres, seja onde for, aonde ele se manifestar, já paramos para pensar do porquê? Muitas vezes da região corporal aonde mais desregulamos em excesso. Lises vai falar logo à frente que tudo que excede sem aproveitamento na vida prejudica a sua economia, prejudica o seu equacionamento, o seu equilíbrio, a sua estabilidade. O nosso aparelho fisiológico, ele funciona por variados sistemas em equilíbrio. A gente tem o sistema circulatório, o sistema respiratório, né? Quantos sistemas funcionando ao mesmo tempo para que nós possamos usufruir de lucidez. Olha que impressionante a criação divina, para nós usufruirmos de tomada de decisão, para nós termos consciência, para nós livre arbitrarmos. E muitas vezes nós não temos consciência de toda essa riqueza orgânica. Nós temos bilhões de células em órgãos, trilhões de neurônios trabalhando ao nosso favor. E muitas vezes nós usamos toda essa aparelhagem orgânica avançadíssima para inércia, para falar mal dos outros, para caluniar, para fazer uma maldade, para cometer um crime. Percebemos? Então Deus vem pela força das circunstâncias. Como não adianta mais intervenções indiretas, para não prejudicarmos ainda mais o nosso comprometimento com a lei, vem a força das circunstâncias. Deus se manifesta como um pai, como uma mãe, vai se manifestar na vida de um filho de uma maneira mais intensa, quando começa a perceber que a tomada de decisão daquele filho vai gerar perigo de vida para ele mesmo. Então, quando as nossas decisões elas começam a gerar um prejuízo muito grande para nós, para o nosso progresso evolutivo, a força das circunstâncias se fazem presente. E normalmente essas circunstâncias são acompanhadas pela dor. Pela dor. Pela dor, provação, ou pela dor, expiação. A dor se manifesta nas nossas vidas. Como nós estamos encarnados, muitas vezes nós nos sensibilizamos apenas com a dor física. E aí a criatura se vê enferma. Por exemplo, com um câncer, portadora de um câncer. Aí vai dar uma olhada na região onde apareceu a disfunção celular e é na região do estômago.
E aí você olha para os hábitos da criatura, para os nossos hábitos, para as nossas ações, e a gente vai perceber que existe uma série de comportamentos que foram patológicos e continuam sendo patológicos. Ou seja, comportamentos que iriam gerar algum prejuízo naquela região gástrica. Por exemplo, o indivíduo que bebe excessivamente bebida alcoólica. Ou o indivíduo que não se sacia e come exageradamente, sobrecarregando de maneira intensa, de uma maneira absurda, o aparelho gástrico. E as células então daquela região, não conseguindo mais executar as tarefas que deveriam executar, por uma disfunção genética, começam a realizar algumas atividades que não fazem parte do aparelho gástrico, da parede gástrica. E aí começa a lesão tumoral. Então, aqui nós estamos colocando apenas um exemplo. Um exemplo. Então, a força das circunstâncias pode estar chegando hoje na sua vida, na minha vida. Ou nós podemos estar vivenciando um momento que Deus ainda está se manifestando em nossas vidas para o nosso próprio bem espiritual através das pessoas que chegam até nós com uma boa palavra, com um bom conselho, ou pela intuição. Então, vivencie uma nova experiência de vida pelo amor. Invista no amor. Kardec, no livro Céu e Inferno, ele vai trazer, ele faz uma pesquisa no livro Céu e Inferno com os espíritos que partiram para a pátria espiritual, espíritos de diferentes classes evolutivas, espíritos felizes, espíritos de nível evolutivo normal, medíocre, espíritos infelizes, espíritos suicidas, espíritos criminosos. E ele quer ver como que é a situação espiritual desses espíritos na pátria espiritual. Porque imagine só, como que um criminoso pode, na pátria espiritual, desfrutar de um bem-estar magnífico, de uma felicidade profunda, se ele furtou as leis divinas? Se ele comprometeu o bem-estar de outra pessoa? E quando eu falo de crime, eu não estou falando de crime apenas de tirar a vida de alguém. Os crimes perante a Deus, eles alcançam o nível do pensamento. Deus não está preocupado com as nossas imagens, com a imagem que eu estou fazendo aqui nesse estudo, nessa palestra, ou que outras pessoas fazem. Não, para Deus isso não vale de nada. O que importa para Deus é a minha essência. O que realmente alimenta, o que é a fonte energética dos meus pensamentos. É o poder? É a sensualidade? É a luxúria? O que é? Ou é o bem-estar do outro, a benevolência, o altruísmo? O que alimenta o meu pensamento? Então, o julgamento, a pena, a nível de consciência, ela se estabelece primeiro a nível de pensamento. Então, muitas vezes a gente acha que teve uma vida ótima, materialmente falando. Nós, cumprimos com a nossa atividade de pai, de mãe, nós criamos os filhos. Então, socialmente, parece que a gente foi uma pessoa que deveria ser presenteado com uma medalha, com uma gratificação. E a gente vai perceber nessas mensagens que o Kardec recebe, que muitas dessas pessoas que saíram do mundo aplaudidas, pelas leis sociais, pela própria justiça humana, porque não cometeram nenhum crime, chegaram na pátria espiritual numa situação muito infeliz. Muito infeliz.
muito infeliz. Porque o código divino, ele é muito, muito mais sutil do que o código humano, quando a gente pensa nas penas e gozos futuros. Então, tudo vai ser avaliado em relação às leis divinas. Por isso, quando nós desfrutamos de muito bem-estar aqui na Terra, de uma condição financeira muito privilegiada, quando nós temos tempo para muitas viagens, muitos passeios, acumular muitos bens, quando nós vivemos a maior parte do tempo, gozando, usufruindo, dando risada e festa, a gente tem que prestar atenção. Para o mundo a gente pode ser uma pessoa de muito sucesso, mas espiritualmente falando, a gente pode estar na condição de um fracassado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Sobretudo nós espíritas. Sobretudo nós espíritas. O espírita realmente tenta todos os dias, ser hoje melhor do que ontem. O espírita coloca em revista as suas ações. Busca na sua consciência se fez o mal a outrem. Busca na sua consciência se deixou de fazer o bem. Busca na sua consciência se não omitiu de ser justo, de ser benevolente. O espírita vive realmente a espiritualidade em suas ações e não apenas no centro espírita. A espiritualidade, a experiência de religiosidade, ela não é uma condição religiosa. A gente não pode confundir isso. Aquele que tem religião tem religiosidade, ou seja, ele tem essa intimidade com Deus, porque a palavra religião pressupõe religar a criatura com o Criador. Então, mesmo sendo espírita, mesmo sendo católico, protestante, budista ou ateu, se nós temos uma experiência com Deus positiva, que nos traga engrandecimento, que nos traga evolução espiritual, ótimo. A experiência espiritual está surtindo efeito na minha vida e na sua. Agora, se nós vivemos ainda sob o véu das convenções, dos costumes, dos ritos, das palestras, das penas, dos passes, das reuniões mediúnicas, mas isso não transforma em nada a minha essência, olha, a gente precisa revisitar as nossas ações. Silenciar a nossa mente, pensar na nossa vida, porque a grande preocupação não é apenas se nós vamos desfrutar ou não da felicidade ou da infelicidade após a vida. Essa não é a principal preocupação. Antes disso, nós temos um mundo de pessoas em torno de nós precisando do nosso amparo, precisando do nosso braço amigo, dos nossos conselhos, muitas vezes do nosso silêncio, porque o silêncio, a paciência ensina muito mais, talvez num determinado momento, do que um conselho. Então, Deus precisa de cartas vivas do Evangelho, para que o nosso despertar logo após do desencarne seja tranquilo, seja pacífico, seja aplaudido por aqueles que já partiram e vão nos receber, condecorando as nossas ações. Por mais que no mundo nós tenhamos passado pela condição de
de humilhados, de maltratados, de covardes, muitas vezes na pátria espiritual nós vamos receber o verdadeiro reconhecimento de Deus. Esta foi a reflexão da nossa noite. Pense nisso. Não se preocupe com a morte. Ela chegará para mim e chegará para você. Se preocupe com o seu hoje, com o que tu fazes do tempo, do maior legado, do maior bem que Deus disponibilizou para todos nós, a vida, o tempo, as oportunidades. Preste atenção na sua vida. Preste atenção no que o rodeia. Preste atenção nos seus pensamentos, nas pessoas que convivem com você. Está aí o itinerário seguro para seguirmos em direção a Deus. Amigos, fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos elevar o pensamento, agradecendo aos benfeitores espirituais por mais essa reflexão da noite. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.